Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um colóquio científico virtual do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP. É um prazer encontrá-los aqui. Eu quero agradecer a presença de todos e tenho certeza que vamos ter uma boa reunião. Hoje a programação parece ser bem instigante. Então, alguém tem alguma novidade para falar rapidamente? Eu hoje participei de uma banca de doutorado na Universidade de Assis, na Unesp de Assis, sobre o trabalho do Joe Sacco, sobre o Footnotes in Gaza. Muito interessante. Quero convidar o rapaz para vir aqui futuramente apresentar o trabalho dele. Fora isso, a notícia que tem é triste, caiu o avião com uma cantora, né? A Marília. Sim. Falando em Joe Sacco, vai ter a última graphic novel dele publicada no Brasil. Vai sair já? Original. Vai sair, eu não sei se ainda este ano, mas está para ser lançada. Chama Pain sobre do Canadá, né? Sobre os povos originários do Canadá, os descendentes deles e como é que foi essa relação deles com o governo canadense. Ao longo do tempo. Parece interessante. Aí tem a notícia... eu não sei o título em português. A notícia que abriu, né, agora hoje, aqui dia 5 de novembro, a Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, bacana, com 2.000 títulos em quadrinhos. Foi doação de duas pessoas, né, do Guilherme Miorando e do ilustrador Adriano da Silva Andrade. Então é sempre bom, né, que a gente tenha mais acesso aí. Então, biblioteca lá no centro de Porto Alegre, então ganhou uma Gibiteca. O Guilherme, se eu não me engano, eu participei da banda dele, tenho quase certeza que participei da banda dele. O Alzheimer está chegando, essa banca que eu participei hoje, me convidaram, eu tinha participado da qualificação, não lembrava que tinha participado da qualificação, só me lembrar quando entrei na sala, que daí reconheci o orientador, falei, eu participei da banca mesmo. Então, não adianta, a idade vai chegando e a gente não lembra mais nada. Então, podemos começar, então? Temos mais novidades? Não? Nobu, algum livro lançado? Não, eu só comprei livros estrangeiros ultimamente. Assim, nacional mesmo, não saiu nenhum. Nem nacional tenho comprado. Então... Tá bom. Então, vamos começar a nossa programação. Hoje é bem interessante, que abrimos com a apresentação da Brenda, que fez um mestrado sobre quadrinhos, foi uma indicação do Nobu, né? A quem a gente agradece. Então, Brenda, todo mundo está muito curioso para conhecer o seu trabalho. Agradecer muito você ter aceito o convite. Por favor, você tem a palavra. Bom, então, primeiramente, boa noite aí. Quero agradecer especialmente ao professor Nobu, né, professor Valdomiro aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui. É sempre bom falar de quadrinho, né? É sempre bom, especialmente agora que a gente está afastado do ambiente acadêmico propriamente dito. A gente está aí nessa situação atual, então sempre muito bem-vinda essas conversas. O meu trabalho foi defendido recentemente, né? Recentemente, já faz mais de 30 dias, vale-se dizer. Mas vou estar aqui compartilhando com vocês aí minha pesquisa. Vamos ver aqui. Ok. Inclusive, é melhor ter mostrado antes. Agora vai. Bom, o título do meu trabalho é O Fantástico em Another, a construção do sobrenatural sob a perspectiva da linguagem dos quadrinhos. Foi uma pesquisa em que eu analisei a adaptação, né, que Another originalmente é uma light novel, né, um romance, de Yukito Ayatsuji, e ele recebeu uma adaptação para mangá, e meu foco na pesquisa foi analisar essa série de mangás. Primeiramente, vale se destacar aqui, como eu estou analisando o fantástico, nessa produção específica, eu precisei de 3 aportes teóricos principais. O primeiro foi teoria do fantástico, o que seria a literatura fantástica, a teoria própria dos quadrinhos e um breve aporte teórico, histórico, cultural sobre a concepção
do sobrenatural no Japão, né? Aspectos culturais, de simbolismos e demais especificidades do pensamento japonês, já que é uma obra originária de lá. Primeiramente, minha preocupação foi observar o fantástico, né? Como mostrei no meu trabalho ali, um capítulo dedicado às teorias do fantástico, em especial aos 3 autores que eu mais utilizo na pesquisa, que é a Rosemary Jackson, o Dave Ruas e a Susan Napier. A Susan Napier, ela vai ter uma análise da literatura fantástica na literatura japonesa. Então é bem interessante, foi uma obra muito boa assim de ter contato. Primeiramente, o que seria o fantástico? Quando a gente fala em literatura fantástica, a minha primeira preocupação foi apresentar que eu não estava tomando ela como o fantástico, né? O que seria o fantástico? É modo narrativo? É gênero narrativo? Minha preocupação foi o que se compreende como fantástico? Que fenômeno é esse? Então, aqui na minha pesquisa eu coloquei que o fenômeno fantástico é justamente esse elemento que vai fazer com que o leitor, em contato com essa narrativa, seja ela em qual forma, seja em romance, em um filme, em uma história em quadrinho, como é o caso aqui, que vai fazer o leitor se questionar a respeito do que seria o sobrenatural, o que seria o real. Ele vai colocar em xeque, vai colocar em dúvida o que ele compreende como a realidade. Vão revelar uma desestabilização nessa ordem, que até então era entendida como real, como verdade, como segura. Vai abalar esse chão sobre os pés do leitor, vai fazer ele perceber que aquilo tudo que se compreende, se representa como realidade, não necessariamente o seja, que há fissuras nesse plano aparentemente concreto. E essas fissuras vão vir justamente desse consenso social, porque o que nós entendemos como realidade, nós representamos como realidade, vem de um consenso, de um contrato social em determinado tempo histórico, em determinada cultura. Então, o fantástico vai mostrar justamente que há limitações ali, que há coisas além desses horizontes que nós temos como seguro. Jackson vai apresentar que o fantástico é uma forma narrativa que é parasitária do real, ou seja, o fantástico precisa dessa concepção, precisa de uma concepção de real para que o leitor, para que a pessoa entre em contato com isso e lance um novo olhar para essa própria realidade. Então, o fantástico vai recombinar, vai inverter o real, mas não escapando dele. Como diz a citação, existe em uma relação parasitária ou simbiótica com o real. O fantástico não pode existir independentemente do mundo real que parece achar tão frustrantemente infinito. Essa relação vai subverter a realidade, transformando o mundo que era conhecido, familiar, em algo que é diferente, que é estranho, que é desconhecido. O Ruas vai compreender o fantástico como um elemento desestabilizador, porque ele vai colocar o leitor diante desse fenômeno que a gente acredita ser impossível e vai levá-lo a refletir acerca das concepções que ele tem por real. Se esse elemento fantástico está me fazendo pensar em novas possibilidades, me fazendo perceber que algo não é o que aparenta ser, vai fazer com que eu, como leitora, acabe refletindo e percebendo que essa segurança que eu achava que eu tinha não existe. Ou ela é muito... que a realidade em si não é um material concreto, perfeito nas minhas mãos, mas que está mais para uma areia que escorre entre os dedos. Vai colocar um conflito entre o que se compreende por realidade, né, nossa ideia do real, e esse elemento, né, esse fenômeno que é impossível. Então, em síntese, o fantástico é necessariamente produzido pelo conflito entre essa noção de realidade previamente concebida e a presença de um elemento, um evento, um fenômeno que abala essa mesma realidade. Esse aspecto, vale se destacar, né, ainda, não restringe sua presença apenas na forma das narrativas miméticas ao cotidiano, né? Uma narrativa como em Another, que você tem ali um cenário escolar. O fantástico não vai existir somente em cenários miméticos à realidade,
mas também em qualquer obra que se sirva do real, extratextual, e promova uma alteração na percepção da ordem, levando o leitor a questionar os códigos usados para representá-lo e interpretá-lo. Agora, a respeito das teorias dos quadrinhos. A teoria específica que eu tive contato para minha pesquisa foi uma indicação do meu orientador, né, professor Evanir, e foi o Thierry Groulstein. O que mais me chamou a atenção na obra do Groulstein foi justamente essa compreensão muito feliz de que o quadrinho é um sistema. Então, nós temos os quadrinhos como todo um sistema. Ele não vai funcionar imagem e texto em dispositivos separados que são apenas somados, mas eles são complementares. Você tem o quadrinho como um sistema complementar. Você vai estar o tempo todo vendo que a estrutura do quadrinho não é só imagem mais texto. Todo o conteúdo ali está funcionando de forma simbiótica, está funcionando como um sistema. Cada parte executando sua função individualmente, junto com o que vem anteriormente e o que vem depois. A imagem, um quadrinho numa página, nunca é ele por si mesmo. Você tem ali a relação com os demais quadrinhos da vinheta, com as demais páginas, e assim por diante. Então, eu coloquei que o Groulstein vai compreender a imagem dos quadrinhos é fragmentária, sempre vai constituir um dispositivo maior, pois uma imagem se correlaciona com a seguinte, e a relação entre elas é o que forma a página. Isso sem esquecer da relação desta página com o todo. Ou seja, de que além das articulações entre as vinhetas de uma mesma página, há também uma relação progressiva com as demais vinhetas de outras pranchas ou páginas. Ele defende ainda como ponto central da sua teoria, né, a solidariedade icônica, que vai ser a condição necessária para se analisar os quadrinhos, já que as narrativas são compostas por imagens diversas que se relacionam e mantêm uma associação com a cadeia narrativa, onde as ligações se espalham pelo espaço em copresença. Parece até um pouco... quando eu estava relendo a minha apresentação, né, para estar utilizando aqui, né, hoje, nesse momento, eu até achei, nossa, vai ficar meio cansativo, vai parecer meio bobo, porque afinal de contas, né, nós temos aqui diversos pesquisadores da área, né, que estão aí há muito mais tempo que eu sou peixinho recém-saído do lago, né, para cair no mar, mas espero que eu esteja me fazendo compreendida, enfim. Nós temos aí, então, na teoria do Groulstein, ainda dois conceitos muito importantes que ele utiliza, né? O conceito de artrologia e de espaçotopia. Ele vai propor que as articulações entre as imagens e os demais elementos ocorrem na artrologia em 3 níveis, que vai ser o encadeamento dos balões, a ordem das imagens e a articulação dessas sequências, uma icônica e outra linguística. E a espaçotopia vai ser uma forma mental que o autor precisa conceber previamente. Como que ele vai distribuir os espaços, como que ele vai ocupar os lugares, que pertencem ao estudo da posição, recorte dos quadros, margens, páginas, tiras, balões, bem como o próprio layout da narrativa. Os elementos formais dos quadrinhos, né, eles requerem um ritual de leitura específico. Eles precisam do letramento diferenciado, porque você não está trabalhando apenas com decodificação de texto e nem apenas com leitura de imagens, mas com outras ferramentas, com outras formas de expressão. Então, é necessário também que o leitor possua essa capacidade de se orientar pelos quadros, de acordo com a orientação da página, das vinhetas, que ele perceba os demais elementos, que ele tenha certa sensibilidade aos artifícios utilizados, ao uso de determinados recursos que são próprios dos quadrinhos e você não vai encontrar em outras formas narrativas, já que o quadrinho é por si só uma forma híbrida, em que você vai ter ali a linguagem icônica, né, e a linguagem do texto propriamente dito, certo? Outro ponto importante que eu precisei colocar no meu trabalho foi justamente essa diferença. Estou falando aqui em teoria de quadrinhos, estou falando aqui que Another é um mangá, mas qual a diferença desses quadrinhos concebidos, né, ocidentalmente, os quadrinhos ocidentais que nós estamos acostumados, né, de histórias
de super-heróis e gibis, e o que é o diferencial nos quadrinhos orientais. Eu coloquei na minha pesquisa como quadrinhos orientais, mas frisando que eu estou trabalhando dos mangás. Eu não abordei aí manhwa e os quadrinhos chineses, por exemplo, que são uma outra forma, especialmente o manhwa, que ele tem ali uma forma mais online, né? Com cores e tudo mais. A minha preocupação foi os mangás, os quadrinhos japoneses. Então, nós temos ali uma das primeiras coisas que é a orientação da leitura. A orientação da leitura do mangá é diferenciada porque ela está relacionada com a própria escrita japonesa. Então, nós temos ali aspectos culturais, simbolismos próprios da cultura japonesa, que pode se tornar um desafio para um leitor que não está acostumado com esse gênero, que não teve contato com esse material. Nós temos ali as metáforas, né, visuais muito frequentes, né, o uso do chibi, né, que é o efeito de hiperdeformação, a famosinha gota de suor para demarcar momentos de tensão, nervosismo, medo também, e as veias em X também, que é outro recurso muito utilizado, né, que é para demarcar raiva, né, aqueles momentos que o personagem está frustrado, está irritado com alguma coisa. A diagramação da página é feita de forma diferenciada também, porque nós temos ali uma composição vertical, que dá uma maior liberdade para o autor em ter páginas em que pode ter poucos quadros quando comparados aos quadrinhos ocidentais. Tem páginas, às vezes, que tem apenas um quadrinho cobrindo a página toda, né? Os balões e diálogos também são mais escassos quando a gente compara com os quadrinhos ocidentais. As onomatopeias apresentam uma função específica, porque elas têm um papel muito mais visual do que nós utilizamos nos quadrinhos ocidentais, né? A onomatopeia no mangá, ela vai compor a cena. Ela vai ultrapassar os limites do quadrinho. Ela vai estar literalmente cortando a página em alguns momentos, se misturando muito bem a cena, de modo que muitas vezes um leitor que não é acostumado não vai nem perceber que aquilo é uma onomatopeia, né? Alto grau de identificação também, né, que é um ponto muito interessante, especialmente porque o mangá, Another, né, que eu analisei, ele trata justamente de um ambiente escolar ali. Então, é um mangá com público-alvo adolescentes, né, justamente em idade escolar. Então, ali já reforça justamente essa questão da identificação com o leitor. Ali, como apontado por Luiten, né, é uma forma pela qual o leitor vive suas fantasias e encontra uma válvula de escape silenciosa para o estresse do cotidiano. Porque os mangás se solidarizam com o leitor. As personagens lutam, amam, brigam, aventuram-se, viajam e até exercitam-se por ele. Agora, especificamente sobre Another. O que é o Another? Como eu disse, o Another, que a obra original foi publicada em 2009 e é uma light novel, né? Um romance, e a adaptação veio em 2010, de 2010 até 2012, né? Foi feita a publicação por Hiroki Ohara. É uma narrativa de terror psicológico e mistério. E um ponto interessante de se destacar, estruturalmente falando, é a forma como a narrativa é bem complexa. Ela não é linear, tá? Em vários momentos a narrativa volta na história. Tem diversos flashbacks, tem diversos sonhos ali do protagonista, e você tem que ser bem sensível para perceber que aquele momento não está seguindo uma linha, né, histórica ali. Você está pegando momentos diversos que estão sobrepostos. Já no prólogo, nós temos ali uma espécie de uma lenda urbana, né? Aquelas típicas lendas de escola mesmo, lendas de terror de escola, em que é mencionado um incidente de um aluno Misaki da turma 3 do terceiro ano. Então, um ponto a se destacar já é esse número, né? A turma 3 do terceiro ano, esse número 3.3, que é bem recorrente ali, mais para frente eu vou dizer o porquê. Aconteceu um incidente com esse aluno Misaki e trouxe aí uma espécie de uma calamidade, uma maldição que
acarreta sempre sobre essa turma. O protagonista da série é Sakakibara Koichi. Ele é transferido para essa turma, mas devido a um problema de saúde, ele começa a frequentar a escola depois dos colegas. Então, o ano letivo já começou e ele entrou após esse início. Então, ele perdeu aquele começo das aulas ali, aquele momento de o pessoal se conhecer e tudo mais. E esse também é um agravante dentro da história. O interessante do Another é que são vários detalhes que são importantes para a construção do quadro geral. Só que para um leitor de primeira viagem, você vai consumir tudo aquilo e fica muito difícil você tentar se atender a que ponto eu devo prestar atenção. A que ponto, quais são os pontos-chave nessa narrativa, já que tudo parece ser ponto-chave e ao mesmo tempo tudo está tão bem entrelaçado que a um primeiro momento você não vai criar desconfiança por esses elementos isoladamente, né? Você vai começar a perceber, por exemplo, essa recorrência da menção à turma 3, do terceiro ano. Você vai perceber, mas esse número tem alguma coisa de errado, né? Porque não é possível a tanta recorrência desse número. Durante esse tempo que ele está no hospital, ele conhece uma menina, né? A Misaki Mei, e é uma garota que, por acaso, faz parte da turma dele. Quando ele começa a frequentar as aulas, o Koichi percebe que a turma dele tem uma tensão estranha no ar. A turma parece muito... há um sentimento inquietante na turma, para mim não entrar em tantos detalhes agora. Especialmente envolvendo Misaki Mei. Os colegas agem como se a Mei não existisse, e essa tensão inicial se atenua quando o Koichi começa a procurar saber sobre a Misaki, começa a perguntar para os colegas a respeito da garota com o tapa-olho, que é a Misaki Mei, e ninguém parece conhecer. As pessoas tratam como se ele tivesse... um dos colegas fala, se recomponha, né? Você não sei do que você está falando. Os pontos-chave ali que eu enumerei do trabalho ali, que são do Another, no caso, né? Ocorrem mortes estranhas e grotescas. O que seria essa maldição que eu falei inicialmente? A maldição que acontece em Another acontece justamente com relação a mortes. Parece que aquele evento que aconteceu anos atrás, relativo a um aluno Misaki, fez com que uma maldição se instaurasse nessa turma. Essa maldição faz com que todo ano alunos dessa turma e seus familiares corram risco de morte. E as mortes são sempre passíveis de serem entendidas como meros acidentes. Por exemplo, a primeira morte, que aparece já no primeiro volume, é de uma colega de classe do Koichi. É um acidente na escada. Ela recebe uma notícia que deixa ela muito nervosa, ela sai correndo da sala de aula, vislumbra o Koichi no corredor, aparentemente ela também percebe Misaki, que estava conversando com ele, se assusta e corre na direção contrária. Naquele dia choveu, ela estava com o guarda-chuva na mão, e A mais B fez com que ela tropeçasse na escada, caísse, o guarda-chuva se abriu e ela caiu com o pescoço sobre esse guarda-chuva. Então, é uma situação extremamente estranha, é muito desconfortável de se pensar, é uma imagem bem forte, e dá uma sensação bem diferente, porque não tem nenhum indício de que tenha sido, propriamente dito, né, um evento sobrenatural. Afinal de contas, ela escorregou numa escada que estava molhada de chuva, o guarda-chuva caiu e se abriu. Ou seja, não tem nenhum fantasma agindo ali, visível. No entanto, é uma situação difícil de se aceitar. O timing é muito... As coincidências são muito fortes para você apenas ignorar esses elementos. A segunda morte é a de uma enfermeira conhecida do Koichi. Ela estava falando com ele por telefone e o assunto era justamente a Misaki. Eles estavam falando sobre a Misaki. A enfermeira disse que aparentemente alguém chamado Misaki tinha morrido no hospital e o elevador cai. O detalhe é que uma queda do elevador também é um acidente que pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. No entanto, o timing foi muito perfeito já causa
esse aumento dessa tensão já inaugurada no prólogo, né? Já com a abertura da narrativa. Você tem essa tensão constante. Porque por mais que você saiba que são acidentes passíveis de uma explicação racional, fica esse sentimento de que não é o que parece ser. E um pouco depois, o Coit recebe um telefonema de um colega, e esse colega diz para ele não falar com o que não existe. Então você tem ali uma constante negação das pessoas da turma para responder aos questionamentos do Coit a respeito de Misaki, agem como se não vissem ela, como se não conhecessem, falam para ele não falar com o que não existe. E num determinado momento, acontece então essa explicação. O que aconteceu, afinal de contas? A Misaki Mei existe ou não existe? Eu tô aqui atropelando um pouco a história, porque a história, como eu disse, é bem complexa, são 4 volumes, então são muitos elementos para serem resumidos aqui. Eu estou colocando só os pontos chaves. Esse tema do não existo foi muito importante porque quando acreditou-se que era uma maldição, eles acreditaram que se o problema foi que o Misaki, eu não contei o caso do Misaki, mas o caso do Misaki, mencionado no início do prólogo, foi que tinha um aluno que era muito amado pelos colegas, e aconteceu de quando ele chegou na terceira turma, no terceiro ano, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Os colegas não lidaram bem com a morte dele. E começaram ou ela, né? Não se sabe se foi um aluno ou uma aluna, vale se dizer que esse é outro ponto-chave também, né? Esse aluno, os colegas desse aluno, no caso, começam a tratar ele como se ele continuasse vivo. Falou, não, o Misaki não morreu, olha ele ali. E continuam conversando com o Misaki, interagindo com ele, almoçando com ele, como se ele ainda estivesse vivo. Isso perdura até a formatura. E na foto de formatura, quando a foto é tirada, eles veem que o Misaki, que já estava morto aí, né, o ano todo, estava na foto. A partir do ano seguinte, parece que sempre há um aluno extra. Sempre há um membro da turma que já faleceu e acaba fazendo parte do ano letivo. Toda a realidade ali, ela é reconfigurada para receber essa pessoa. Porque quem é o aluno, quem é essa pessoa extra, não sabe que está morta. E ninguém lembra que ela já morreu. Tudo é reorganizado para aceitar esse elemento. Então, eles só vão descobrir no final do ano quem era o aluno extra. E por conta desse extra estar fazendo parte da turma, trouxe consigo uma maldição. O que é essa maldição? As pessoas morrem. As pessoas dessa turma morrem. São eles alunos, são familiares, até segundo grau, mães, irmãos, pais, acabam vindo a falecer. Tios, enfim. Eles falecem. E sempre em situações, como eu já disse, né, que são passíveis de serem entendidas como acidentes, mas fica complicado descartar isso como mero acidente, porque são muitas coincidências, são mortes seguidas. Nós temos ali no primeiro volume, a Sakuragi foi a primeira aluna morta, né? A primeira vítima dessa possível maldição. No mesmo dia que ela faleceu, a mãe dela faleceu. Pouco depois que a enfermeira morre, o irmão de alguém morre também. Então são mortes muito próximas uma das outras. E justamente essa pessoa extra que, né, não faz parte da turma, não deveria fazer parte da turma, faz com que o número fique irregular. Então, o que eles fazem? Todo início do ano letivo, antes do início do ano letivo, eles fazem um acordo na turma de ignorar alguém. Mas não é simplesmente ignorar, é negar totalmente a existência dessa pessoa. Aquela pessoa deixa de existir nessa turma até o final do ano. Após essa confirmação de que Mei existe, né? A Misaki existe, a gente só está ignorando ela por conta do contrato. Se a Misaki existe, quem é o extra? Quem é o morto? Quem é aquele que não devia estar fazendo parte da turma? Daí começa toda uma procura dos personagens, o protagonista, né, o Coit, ali com a Misaki, alguns colegas começam a tentar buscar uma forma de parar a maldição e descobrir quem é esse extra.
O interessante é que justamente quando ela revela a respeito desse tema do não existo, ela também revela o seu olho. Ela tem um olho de boneca, e esse olho de boneca, esse olho artificial, dá a ela uma habilidade de ver a cor da morte. Ela diz que é uma cor que não pode ser descrita, mas que é como se fosse umas sombras que ficam, mesmo em fotos, mesmo na foto de pessoa que já faleceu, ela consegue ver essa cor da morte. As investigações, né, deles acabam chegando à informação de que a forma de você parar a calamidade, a maldição, quando ela já começou, ou seja, quando as mortes já começaram, é devolver o morto à morte. O que seria devolver esse morto à morte? Matar o morto, porque ele já está morto. O clímax da história chega quando a tia do Koichi é declarada como extra. Eles descobrem que a Misaki, né, vê com o olho dela que a Mikami, que é professora do Koichi e tia também, ela é o extra e acaba sendo morta pelo protagonista. O interessante de se observar quando a gente pega a narrativa e vê a obra mesmo, é que a Mikami, a fisionomia dela é bem diferenciada. Acho que eu coloquei a imagem mais pra frente, eu vou mostrar que quando ela é apresentada como a tia do Koichi, ela tá sempre com umas roupas de casa mesmo, roupas mais confortáveis, cabelo solto, não usa óculos. E quando ela é professora, quando ela está sendo apresentada como Mikami Sensei, ela tá com a roupa comum, assim, que você vê como as professoras são retratadas nos quadrinhos, nos mangás. Ela tá ali com a saia social, tá ali com a camisa social, o rabo de cavalo, o óculos, tá sempre dentro daquele estereótipo. Então você tem ali a personagem Tia Reiko, que tá se envolvendo ali com o Koichi, ali num ambiente mais descontraído, ali tem um forte jogo de flerte ali, uma insinuação bem sensual da parte dela com o Koichi, e você tem a Mikami Sensei, que é a professora, né, na escola. E em nenhum momento, até então, era dito que Mikami era Reiko, Reiko era Mikami. Então, até certo ponto, o leitor acha que são duas personagens distintas. E como que funciona o Fantástico propriamente dito em Another? Em resumo, né, daquela maldição que eu comentei, vai dizer o quê? Que Another é uma narrativa de terror psicológico, mistério, na qual uma determinada turma de uma escola está sujeita a uma calamidade que vitimiza alunos e familiares. Então, esses eventos que, embora sejam passíveis de uma explicação racional, geram um estranhamento que encaminha o leitor ao campo do sobrenatural. A crise em Another é desencadeada pela presença de um outro, que não pertence à ordem natural dessa realidade. Trata-se do indivíduo que passa a fazer parte da turma durante o período letivo e cuja existência está condicionada à classe 3 do terceiro ano, apenas até a formatura, e ninguém, nem mesmo ele, tem consciência desse fato. Diante dessa crise, o medo que assola a turma faz com que medidas sejam tomadas, a fim de conter a calamidade. Pelo bem do coletivo, os discursos, as práticas sociais no dia a dia sofrem uma reorganização para manter esse ritual, contrato, no qual ocorre a negação da existência dos indivíduos, a fim de equilibrar o número de existentes da turma. Eu coloquei aqui os motivos do Fantástico, mas são aqueles que eu mencionei anteriormente na introdução, né? Que é a questão justamente da lenda que gira em torno da turma, uma lenda urbana, essa crença, né, bem presente ali, né? A questão da Misaki, a Misaki Mei, né, a personagem com o tapa-olho, ela é constantemente apresentada como uma figura solitária. A existência dela é constantemente questionada, porque até o segundo volume, o único que parece ver e interagir com a Misaki é o Koichi. Então você só tem o protagonista percebendo, reconhecendo a existência da Mei, mais ninguém. As coincidências no ambiente, as superstições vão corroborar para a produção do mistério. Cada vez que o Koichi tenta investigar a respeito de Misaki Mei, alguma coisa interfere nisso. Seja os colegas apenas refutando, negando, falando para ele não falar com o que não existe, seja o próprio ambiente, como eu vou mostrar numa página específica mais para frente.
tem sempre alguma coisa interferindo nessa investigação. As mortes estranhas, que são passíveis de serem tidas como infelizes acidentes, constantes referências a ícones da cultura do terror. Nós temos ali a presença de corvos, bonecas. As bonecas, especificamente, eu até dediquei uma parte do trabalho para falar sobre isso, é uma presença extremamente forte, porque a Misaki está sempre representada como uma boneca, ou cercada por elas. Seja a boneca mesmo, propriamente no colo, segurando uma boneca, seja desenhando. Ela mora sobre um estúdio de bonecas, ela tem um olho de boneca, ela desenha bonecas, então está sempre em volta nesse contexto. Nós temos ali fantasmas, nessa menção a fantasmas, nessa questão da foto aí espiritual, né, de você ter a foto de alguém que já morreu, essa questão dos espectros, né, que se você não sabe se a pessoa está viva ou não, se o morto volta à vida durante esse ano letivo, o que ele é? Ele é um morto mesmo? E uma narrativa com uma estrutura bem complexa, né, não linear. Aqui eu coloquei umas cenas para a gente observar. Aqui, como eu mencionei anteriormente, aqui nós temos a Reiko, né, a tia do Koichi. É interessante que esse momento acontece logo no comecinho, no primeiro volume ainda, e é quando ela vai falar para o sobrinho a respeito de 3 regras de Yomiyama, que Yomiyama é o nome da escola. Então, você tem ali 3 regrinhas básicas para serem seguidas. A primeira e a segunda delas são bem senso popular mesmo, assim, aquela questão de crença de que traz uma sorte. A primeira delas, se você vê um corvo quando estiver no terraço, você for voltar, você tem que caminhar com a sua perna esquerda. Você não pode cair na ladeira dos fundos da escola, porque você pode ir mal nas provas. Então, é sempre superstições, né? Essas duas, assim, se assemelham muito a superstições. Já a terceira regra, nós podemos ver na imagem à direita, a própria postura da Reiko muda quando ela vai falar a terceira regra. Então, os 2 primeiros quadrinhos, do lado esquerdo, nós temos a Reiko ali falando em um tom mais descontraído, mais despreocupado, em tom até meio zombeteiro, como ela utiliza aponta o dedo para o Koichi, como se você estivesse falando com uma criança pequena, em contraste com a segunda imagem, em que você tem ali o foco da cena na boca e nos cabelos dela, ali com um grande uso de tons sombrios, né? Uma presença bem grande de sombras ali nos próprios balões. A grafia, o traço dos balões também está diferenciado, que você percebe ali que o próprio tom dela muda, porque na terceira regra ela diz: seja lá o que sua classe decidir fazer, você deve absolutamente concordar. Então é uma regra específica da terceira turma do terceiro ano. Então nós temos ali, né, as linhas grossas que contornam os balões, aliados ao recorte do rosto de Reiko, que vão colaborar para a intensidade da tensão na cena, levando o leitor a perceber que a atmosfera mudou. Então é uma estética que vai exceder os traços visuais, mas remete à própria estruturação dos mangás, em especial pelo formato irregular dos balões e sua disposição na vinheta, além do uso de fontes distintas, contrastes mais intensos e a mudança na disposição da postura do sujeito falante, a Reiko, e do ouvinte, Koichi. Vou voltar aqui, dá para ver que a própria aparência do Koichi muda, a forma como ele é apresentado. Nós temos ali, no primeiro momento, ele ouvindo, né, meio levemente interessado, e no terceiro quadrinho da segunda imagem, nós temos ali o olho dele, o foco no olho arregalado dele, o uso de tons claros, demarcando, né, ali uma surpresa dele, porque ele viu que a Reiko mudou. Aqui essa terceira regra tem um peso diferente das demais. Outra cena que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante, foi justamente aquela em que eu mencionei que parece que quando o Koichi vai perguntar para as pessoas a respeito da Misaki,
alguma coisa interfere. Nesse momento, ele foi falar com a Sakuragi, que inclusive futuramente vai ser a primeira vítima, né? A primeira que morre. E ele pergunta para Sakuragi a respeito da Misaki Mei. Ele apenas termina de mencionar o nome e todo o ambiente muda. Então, num dia claro, limpo, que sem nenhuma nuvem, de repente acontece essa mudança drástica. Nós temos aí as onomatopeias em branco, elas ultrapassam o quadrinho, né? Elas compõem a cena, parece que cortando os quadrinhos, dando essa aplicando essa intensidade, fazendo com que o leitor perceba que algo na cena mudou, que algo ficou mais intenso ali. Nós temos ali também o uso, ou melhor, o não uso, né, de texto. A única expressão verbal que tem ali é uma outra onomatopeia, né? É um né? Um e, tipo, em tom de pergunta mesmo, né? Não tem nenhuma descrição verbal do que está acontecendo na cena, mas você percebe o movimento dos cabelos indicando o vento, você percebe as árvores, a árvore ali no primeiro quadrinho aliás, primeiro não, terceiro quadrinho, à direita, que indica a movimentação da própria árvore. Nós temos ali o coite sobre um ângulo diferente, né? E nós temos ali a imagem final do quadrinho, né? Que é ali o prédio da escola. Então, a sensação que passa é que trovejou nesse momento, a árvore chacoalhou com um vento repentino. Então, parece que o próprio cenário se revoltou com a menção da Misaki Mei ali. Parece que o próprio cenário tremeu diante do nome. Então, nós temos ali a disposição das palavras que ultrapassa os limites das vinhetas, de modo que passa a sensação de algo cortante. O som enriquece a percepção do leitor quanto à atmosfera da cena. O Koichi, né, tinha perguntado para ela a respeito de Misaki Mei, e o espaço ao redor deles, né, o céu, o vento, as árvores, parecem agitar-se em resposta. As onomatopeias intensificam a equitação por indicar uma espécie de trovejar, embora não haja um texto que descreva o evento. Essa sobreposição de texto e imagem serviu para a construção da expressividade da cena. Outra cena que eu também não coloquei um textinho explicando, porque a cena em si já é chocante o suficiente, que é a cena da morte da Sakuragi, que eu mencionei, que foi a primeira vítima dessa maldição, né? Então, como eu disse, ela havia caído na escada. Nós temos aí a imagem do desfecho desse acidente na escada, em que ela caiu, soltou o guarda-chuva e acabou caindo com o pescoço diretamente sobre a ponta do guarda-chuva. Então, quais as chances de algo assim acontecer? Aparentemente acontece, né? Que aconteceu ali nesse momento da história. Aqui é o momento em que a Misaki revela o olho de boneca dela. Aqui nós podemos perceber, primeiro de tudo, o uso dessa paginação dupla. Aqui está com uma imagem só, mas quando a gente pega o livro, né, o mangá nas mãos, você vê que ali é uma composição de página dupla, né? Um número irregular aqui de quadrinhos, né, um número menor de quadrinhos, em que nós temos ali na página à direita um enfoque no rosto da Misaki e nesse olho, que é o olho artificial dela. É interessante observar nessa cena que o lado do rosto que ela tem, o olho de boneca, que é o lado direito, recebeu um destaque em tons claros, incluindo o próprio cabelo dela. Recebeu mais luzes. Enquanto o lado esquerdo, nós temos ali a predominância de tons mais escuros. E os cabelos também estão bem diferenciados, porque do lado direito eles estão perfeitamente penteados, enquanto o lado esquerdo eles se movem de uma forma diferenciada. É um movimento bem peculiar, porque não há nenhum indicativo de linhas cinéticas que indiquem movimento. Não há nenhuma brisa, nenhum agente externo
que faça com que os cabelos dela só desse lado se movam. O movimento é diferenciado. Parece que se movem como sombras ondulantes, né? Nós temos aí uma composição bem específica. E essa composição vai aplicar ainda mais, instigar ainda mais a percepção do leitor de que alguma coisa parece fora do lugar, porque parece que há um conflito entre esse lado dela, que é humano, com esse elemento que não é humano, esse elemento intruso, que imita a vida, que é o olho artificial dela, que é o olho de boneca. É interessante também observar que, quando ela apresenta esse olho, ela utiliza a palavra... O coit, inclusive, vai falar... Ele vê esse olho e a primeira coisa que ele fala é esse é um olho pálido. É um olho azul pálido. É uma cor bem interessante de se observar quando a gente pensa no significado das cores, no simbolismo. Eu acabei abordando um pouco disso também no meu trabalho, porque esse olho não é... Esse olho, ele é pálido. Então, além de ser um olho artificial, ele é um olho opaco. É um olho, assim, que não tem o que a gente espera de um olho, né? Não tem esse brilho da vida. Justamente é um elemento artificial e é um elemento ali que não está negando sua própria origem não natural, né? Então, é um elemento ali que vai aplicar ainda mais, trabalhar, desenvolver ainda mais essa questão do sobrenatural, aí, essa questão dessa inquietação ao longo da narrativa. A imagem seguinte é o que eu posso dizer, o clímax do clímax. Eu não coloquei aqui nessa apresentação as páginas anteriores a essa cena, mas esse é o momento em que a Misaki fala para o Koichi que o extra é a Reiko. Então, o Koichi ele descobre que a Reiko, né, a tia Reiko, a Mikami Sensei, e o leitor também, né? Esse momento que o leitor descobre, primeiramente, que Mikami Sensei é a tia Reiko. E esse é o momento que o Koichi descobre que a tia dele é o extra. E ele vai e mata ela. Então, essa é a cena que tem o ápice desse momento, que nós temos ali. Novamente, a paginação dupla, uma composição que privilegia o quadro central, onde nós temos Koichi consumando o ato, né? E essa transição é muito interessante também de se observar. Nós temos no primeiro quadrinho à direita o olhar da Reiko, que causa até uma preocupação no leitor, porque nas páginas anteriores, o leitor ainda fica na dúvida. Mas, poxa, é a tia dele. É a tia dele ali, é uma segunda mãe para ele, que ele perdeu a mãe cedo, então a figura da Reiko é como se fosse a figura materna dele. Ele vai mesmo ter coragem de fazer isso? O olhar dela mesmo não tá demonstrando, não parece demonstrar medo, mas parece demonstrar realmente surpresa. Ela tá com o olho regalado ali e a gente fica nessa expectativa. Será que ele vai mesmo fazer isso? E no quadro central, ele acaba cumprindo isso. Ele faz esse ato e nós temos ali a transição, né? Então, do olhar dela para o ato do Koichi. É interessante observar também a própria composição, o uso das cores nesse momento, né? Esse fundo totalmente claro e tendo o Koichi e a Misaki apenas como sombras. E nós temos ali ainda a lua, né? Novamente, outro elemento, assim, que adiciona ainda mais um simbolismo para o momento, né? Nós temos ali, então, o momento em que ele mata a tia dele, né? Sob a luz da lua ali. As considerações finais aqui, então. Em Another encontramos a sociedade extremamente rígida, com uma ideologia e modo de encarar o mundo, capazes de corroer a realidade intra- e extradiegética por meio de uma reflexão, o que leva o leitor a questionar os dispositivos pelos quais ele define e explica o que é a realidade. O fantástico se faz presente por meio de uma sobreposição de subversões, que vai desde o aspecto cultural, a cultura japonesa é subversiva, na medida em que é uma maneira não ocidental de representar o mundo, até os aspectos estruturais, já que é um tipo narrativo que não se compromete ao real imediato, e, claro, simbólicos e de significado.
O sobrenatural é uma força desestabilizadora, que se infiltrou numa realidade que até então era pacífica e organizada, mimética ao real extradiegético, tornando cada vez mais disforme e inquietante para personagem e leitor. A construção da narrativa dá-se por meio das características das personagens, seu enquadramento nas vinhetas e toda a dinâmica desse sistema que articula a linguagem verbal e visual, promovendo a desestabilização, que leva aos questionamentos. Isso é real ou não? Mizaki Mei. Existe ou não? O extra, em Another, é capaz de dissolver os limites que inspiravam segurança, validando a produção do fantástico como um elemento que, assim como apresenta ruas, subverte nossos códigos de realidade. O extra anuncia a presença do impossível, materializando-o no mundo sob uma face cuja identidade pode ser qualquer um. E mesmo após a confirmação dessa existência intrusa, o elemento sobrenatural perpetua seu papel como desestabilizador da realidade, ao revelar que, embora as contramedidas, o tema do não existo, matar o morto sejam efetivadas em determinado ano, isso não implica em erradicar o fenômeno. O fantástico nega a solidez do que foi considerado real, desempenhando um papel importante ao atacar a realidade do consenso. O elemento fantasmagórico atua na vida desse grupo como uma ferramenta capaz de revelar e problematizar as regras e limites pré-determinados, possibilitando uma reflexão sobre a realidade e a percepção de que ela não é previsível e controlável. A desestabilização identificada desde o começo da narrativa não apenas se mantém, como é reinaugurada ao longo da leitura por meio dessa estrutura que é orgânica, que são os quadrinhos, aliada ao uso particular dos recursos próprios do mangá. Então, ali, ao longo da minha pesquisa, eu dediquei um capítulo específico justamente para trabalhar essas especificidades dos mangás, que eu só mencionei ali alguns exemplos, questão da leitura, questão de metáforas visuais e tudo mais. Aqui eu só coloquei um trecho que está na própria novel, no romance, mas que parece resumir muito bem o que seria o fantástico nessa narrativa. Como funciona esse elemento sobrenatural nessa narrativa. Nesse caso específico aqui, esse é um trecho em que o Koichi está falando sobre as bonecas no estúdio da Mizaki Mei. Então, ao mesmo tempo que tem um realismo frio e doce, destoa da realidade. Parece humano, mas não parece. Parece existir nesse mundo, mas não existe nada igual. Em um limiar sutil que faz estar nem em um, nem em outro. A sua existência quase impalpável, é só mantida graças a essas formas. Então, parece descrever muito bem a própria figura da Mizaki. Como funciona o fantástico e a própria Mizaki. Quem é a Mizaki Mei? É alguém que não está nem... ao menos nos 2 primeiros volumes, que você não sabe se existe ou não. Se ela é fruto da imaginação do Koichi, se é um fantasma, se é um espectro, se é o fantasma da Mizaki que faleceu no hospital, da Mizaki mencionado no prólogo. Aqui os principais referenciais que eu utilizei, O professor Evanir me indicou grande parte das obras. Nós temos ali a própria obra do Another, o livro do Sr. Nobu, Linguagem Mangá, o livro do Groenstein. Daí, do Fantástico, nós temos ali a Jackson, a Napier e o Ruas. E do mangá também nós temos ali a Lui Ten e o Moliné. E é isso. Espero que eu tenha me feito entender. Muito bom. Gostei muito, principalmente do sotaque paranaense. Interessante. Então, Sotaque carregado. Eu gosto do sotaque paranaense. O seu é bem característico. Fazia tempo que eu não encontrava um sotaque tão expressivo. Parabéns pelo sotaque também, pelo trabalho. Obrigada. Trabalho muito interessante. Dá um medo danado, Eu acho, como eu comentei no trailer, eu acho o terror japonês realmente aterrorizante. Teve alguns que eu não consegui ler. Eu li uma parte e parei de ler, tão sei lá, incomodado que eu fiquei. Eu lembro daquele, tinha o cara que mata, um personagem que vai matando, cada vez vai matando uma pessoa por dia, qualquer coisa assim. É uma série muito cultuada, acho que o Washington gosta muito. Eu consegui ler 3 ou 4 números e parei, porque eu estava muito angustiante, Então,
Bem, nós temos aí uns 3 minutos para algumas perguntas, 4 minutos. Alguém tem perguntas para... O terror no mangá, ele é bastante psicológico. Sim. Então, eu acho que principalmente essa análise que você fez, você mostra bem isso. Então, a gente vai encontrar, tem o lado sanguinário, vamos dizer assim, mas também tem a questão de ser algo, entre aspas, sobrenatural, porque ele é mais do que um assassino ou alguma coisa matando. Um monstro, etc. Na verdade, algo que está na cabeça das pessoas. Sim, é justamente isso que assusta, né? Porque é interno. O teu monstro é você mesmo. E é uma coisa... Eu não... Quando eu fui organizar a apresentação, eu não sabia exatamente o quanto que eu podia apresentar aqui. Podia ser um pouco mais que na minha defesa, mas aquela coisa, quando a gente gosta, a gente não para de falar daquilo, né? Mas uma coisa muito interessante do Anodra é justamente que quando fala de sociedade rígida, é porque nós temos ali um ambiente escolar. O professor Nobu até falou bastante disso na qualificação, na defesa, justamente que é uma sociedade extremamente social ali. Eles precisam fazer parte do grupo, eles precisam ser úteis a essa sociedade, eles precisam mostrar que fazem parte ali. E você vai ter um aluno que tem a essência dele negada o ano todo. Então, o quão terrorífico é isso? Não é só bullying, é algo muito superior a isso, porque a tua existência é validada pelo que você se apresenta nessa sociedade. E você está sendo negado. Então, até na própria história conta relato de aluno que não aguentou, que ficou ali alguns meses e entrou em colapso, simplesmente gritou na aula: vocês sabem que eu existo, olhem para mim. Eu existo, eu não sou um não existente, eu estou aqui. Então, imagina a pressão dessa pessoa, né? O André tem uma pergunta. André, pode falar. Acho que ele não conseguiu consertar o microfone. Pode fazer pelo chat também, André. Faz pelo chat, então, se não conseguir. O André, ele ia que abrir o microfone dele, mas não sei se ele está conseguindo falar. Não sei. A gente não está ouvindo. André, não dá para a gente te ouvir. Manda pelo chat, então, André. Ele está escrevendo ali. Viu mesmo, Ana? Tô vendo. A figura do tio e da escola não são visões de vida pública, enfrentando os saberes tradicionais. Ali o interessante da Anodra é que você tem, não sei se eu entendi a pergunta, mas o interessante é que você tem diversas formas de abordar essa narrativa. Eu tentei ali focar nessa percepção de que os limites que eu entendo como realidade não são, mas você tem ali o tempo todo esses elementos ali, a forma como a narrativa foi construída, ela está acusando alguma coisa. Está acusando que algo não está funcionando. Então você tem ali essa negação da existência de alguém, mas isso é para comprovar que não funciona, porque você tem ali no final da narrativa a maldição cessa no ano do coite, mas já no final da narrativa você tem uma página extra que está mostrando o corredor vazio da escola e alguém caminhando pelo corredor, ou seja, o morto do ano seguinte já está ali. Então, você tem ali diversos elementos que, se você observar, você vai ver que são críticas mesmo, que estão pontuando o que não está funcionando nessa sociedade. E é uma obra bem atual, né? Nos anos 2000 ali. Então, dá para se pensar nisso. Não sei se eu respondi, não sei se eu entendi a pergunta. O que atraiu você a essa obra, Brenda? Por que você escolheu a Anodra para fazer o trabalho? A Anodra foi uma obra assim que a primeira vez que eu tive contato foi com o anime, foi com a adaptação em anime, que também tem.
E o primeiro episódio que eu assisti, eu falei, não, mas não é possível que exista um negócio desse que eu não tenha tido lido antes. Daí eu fui ler o mangá e me apaixonei completamente. Durante os meus 4 anos da graduação, eu queria encaixar Another em alguma coisa. Só que eu não sabia como abordar essa obra. E enquanto eu fazia meu TCC, que foi sobre literatura fantástica, eu pensei, bom, por que não tentar mais para frente, no mestrado, que você tem ali, né, uma coisa mais específica, né? Porque no TCC você não precisa ter uma tese, né? Você está ali mais vencendo o que está ali. E daí eu pensei, por que não agora? Cheguei no Evanir e falei, professor, quero trabalhar com literatura fantástica, mas literatura fantástica no mangá. E no mangá específico, nesse aqui, dá? Daí a gente foi conversando, porque é uma obra que me instigou de muitas maneiras. Porque a sensação enquanto você lê é tão inquietante, do começo ao fim, que eu precisei trabalhar de alguma forma. Foi uma obra que me conquistou, assim, desde o começo já. Mais alguma questão? Estamos ouvindo, Roberto. Abre o microfone, Roberto. Ah, tá. Brenda, você fez a sua dissertação em que universidade? Na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ok. Sulista. O pessoal lá no Paraná lê muito mangá? Então, de colegas do curso, se tinha 2 ou 3 pessoas, era muito. Mas amizades fora da universidade leem muito mangá. Agora, na faculdade, assim, eu tive pouco contato com gente até que reconhecia a obra. Mesmo quem lia não sabia, nunca tinha ouvido falar de Another. Certo. E você é de que área? Letras? Letras, isso. Formada em literatura, letras português e espanhol. Certo. O Paraná tem uma grande comunidade japonesa, né? Sim, lá em Maringá, Curitiba, né? Em Curitiba tem um espaço japonês, eu não me lembro como é que chama, eu visitei há alguns anos atrás, tem um parque, qualquer coisa. Sim, tem Não lá. lembro o nome mais, é bem Tem uma interessante. biblioteca também. Praça do Japão. Praça do Olha o Japão. professor maneiro ali. Oi, professor, tudo bem? A professora está aí. Obrigado pela presença, professor. A Kelly está dizendo que tem mais em Maringá, então Sim, Maringá tem mais. A professora está aí. Muito obrigado por prestigiar a sua aluna aqui, estar aqui conosco, professor. Quero agradecer publicamente por dar oportunidade a ela. Depois você levou o susto dela falar que queria fazer a pesquisa sobre mangá, você ter se recuperado e ter dado a oportunidade a ela de fazer a pesquisa sobre mangá. Então, a gente fica sempre muito agradecido aos colegas que se abrem às histórias em quadrinhos, aos estudos de quadrinhos. Eu que agradeço também o convite, né, para ter essa oportunidade da Brenda, né, para apresentar para vocês, falar do trabalho dela. Então, muito feliz, muito orgulhoso de vê-la falando tão bem, né, como eu já conheço o Paulo. Obrigado. Mais alguma questão? Agradecemos, então, muito, Brenda, professora Evanir, a todos que participaram.